Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue sendo o objeto de nossa alegria e viver na oportunidade que Ele nos dá de mais uma manhã solene, de sorte que você e eu possamos continuar firmes nesta jornada rumo a uma intimidade mais estreita e particular com o nosso Deus. Nesse instante, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, aquilo que nós prometemos fazer para esse dia. Bom dia a todos. Vamos orar. Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais amanhecer que o Senhor nos concedeu. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presente, que o Espírito Santo a cada dia venha nos usar, nos inspirar, para que possamos a cada dia ter comunhão contigo. Amém. Abençoe, Senhor, a todos nós, te agradecemos por tudo, no doce nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, voltemos ao texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12, aonde dentro da grande perícope que vai do versículo 7 ao verso 12, eu preferi deixar o verso 12 para esta abordagem singular, porque é um verso que precisa ser compreendido, mas também praticado dentro do contexto que Jesus aqui põe estas verdades. Nós vimos ontem que os três verbos principais do discurso de Jesus: pedir, buscar e então bater. E as três coisas referentes na ilustração para cada um dos verbos. Não? Nós vimos a questão do pão, do peixe e do ovo. Para cada uma das coisas, o seu oposto. Pão para o seu oposto, pedra. Peixe para o seu oposto, enguia. E o ovo para o seu oposto, o escorpião. Embora no contexto de Mateus não apareça, portanto, esse terceiro alimento, né? Ele aparece exatamente no Evangelho de Lucas, ali no capítulo, portanto, 11, a partir do versículo 9 em diante, a relação ela se mantém. E então Lucas acrescenta esta informação. Jesus, então, toma essas três situações singulares sobre, então, o pedir, o buscar e o bater, e agora conclui estas verdades, chamando a atenção dos ouvintes para algo que jamais havia sido ensinado. Os rabis não tinham esta forma de percepção nem de ensino, a qual, então, aqui se põe no versículo 12. A percepção rabínica era sempre do ponto de vista de uma visão do negativo para o positivo, mas Jesus inverte a ordem e, inclusive, o próprio conteúdo. É fato que entre os rabis você encontrava exposições no sentido, reitero, de um lado sempre negativo. Explico. Então, quando Jesus diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Veja, sempre de uma ação positiva. Então, os rabis tinham uma posição de explicação de que aquilo que não desejais que os homens vos façam, então não façais. Esta não é a forma como Jesus põe, portanto, os seus ensinos. Ele não parte de uma situação negativa e, então, conclui com outra situação negativa do não fazer, mas é exatamente uma mensagem que é nova em sua exposição para os ouvintes. A mente judaica não partia dessa perspectiva. E Jesus, então, aqui, como regra áurea dentro do Sermão do Monte, reclama a essência da lei, a substância da lei, que envolve uma percepção positiva
e de um agir sempre positivo, nunca da maneira, portanto, como a forma rabínica via as coisas. É interessante que, quando a gente para estudar esta questão, vem à mente uma série de situações singulares. Do ponto de vista dos judeus, 3 coisas eram buscadas com muita frequência entre estes que se punham como mestres, professores, dentro, então, das escolas rabínicas e formando a mente de todos aqueles que aí participavam. A educação, do ponto de vista judaico, era a arma mais poderosa que se tinha para que, então, o judeu não se desviasse da informação religiosa e da sua compostura como uma identidade viva da cultura e, então, dos princípios judaicos. Então, as escolas rabínicas tinham, portanto, este objetivo, esse feeling, era exatamente aí formar a mente de todos os que aí passavam. Razão pela qual nós temos exatamente a surpresa dos doutores da lei quando descobrem que Jesus não havia passado por escola rabínica nenhuma, e como sabia tanto, demonstrando desse ponto de vista, somente desse ponto de vista, de que Jesus, então, não tinha vinculação nem a memória afetada por esses ensinos adversos. Cristo podia, portanto, adentrar profundamente dentro de certos conteúdos que os rabis propunham, sobre uma perspectiva e ética distinta, que eles não haviam alcançado. E talvez essa seja a nossa primeira lição nesta manhã. Às vezes, a ideia negativa de que você precisa lançar mão de tudo que é conhecimento, e quando eu falo tudo que é conhecimento possível na área, portanto, da teologia, da religião, para formar uma visão mais elástica, mais, então, alargada, ou usando o termo que muitos costumam quase que tornar um mantra, dessa expressão, uma visão holística. Na verdade, esta não é a proposta bíblica. É que nós deveríamos conhecer a verdade, porque ela nos liberta. Então, não precisaríamos nos tornar um expert de conhecimento de firulas, de práticas religiosas, que nada, e melhor, em nada, acrescentam em nossa forma de perceber e termos intimidade com o Senhor. O que eu estou dizendo? Que determinadas leituras, audições, visões de conteúdos religiosos não bíblicos, ao invés de te ajudarem, vão te afetar profundamente na percepção daquilo que é fato. Uma visão cristã positiva, verdadeiramente íntima dos céus. Porque todas as vezes que nós encontramos pessoas discutindo conteúdos sem realmente a intimidade com os céus, e na minha jornada como pastor tenho encontrado muitos experts em discursos, inclusive no próprio meio, eu diria, pastoral. Mas a vida é um frangalho do ponto de vista da intimidade com os céus. Tem muita arrogância, mas pouca vivência. E uma das coisas que eu tenho identificado ao longo desta minha jornada é que o investimento na área errada de discursos, de pesquisa, eu diria, falas, vai obliterando a ponto de que a mente não é mais sensível às verdades celestiais. Então, a regra áurea, conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. A verdade proposta não é o que vem num pacote de um governo, não tem a ver, portanto, com um pacote, então, na justiça. A verdade é Jesus. Precisávamos ter mais tempo de intimidade com ele, para poder, de maneira positiva, desistir desta visão negativa que nos fora, portanto, proposta, e que primeiro
não faças para os outros aquilo que então não queres que seja feito para ti mesmo. Não é assim o ensino do Senhor. É faça para os outros aquilo que queres que façam para ti. Então, em outras palavras, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Veja, de um ponto positivo para outro ponto positivo. A regra áurea aqui é que a essência do cristianismo é que nós devemos compartilhar daquilo que conhecemos e não entrar naquilo que não conhecemos, porque então desejamos, de alguma forma, levar para os outros o que, de alguma maneira, entendo o que eu vou dizer, não gostaríamos que eles trouxessem para nós. Então, veja, é uma contradição. Tornando mais simples, se você não deseja que, então, a vida te pregue novidades, então não busque novidades que não vão, portanto, te transformar. Tornando mais simples, amigo, existe o que se chama, portanto, de ato-efeito. Você tem de entender que na vida, todas as coisas que nós, então, realizamos, nós vamos colher. É isto que Paulo ensina, a verdade é a mesma. O que o homem plantar, isso vai ceifar. Em outras palavras, o cristianismo tem uma regra áurea, e a regra áurea é, então, se ponha no lugar da pessoa. Você suportaria o que você está colocando sobre ela? Se você inverte a situação, o que se chama, portanto, em psicologia de empatia, né? Para não confundir com antipatia. O que é uma pessoa empática? É aquela, portanto, que se põe no lugar que o outro se encontra. Se o outro está sofrendo, ele, então, tem a sensibilidade espiritual para se pôr no sofrimento e começa a questionar. Se eu estivesse no lugar dele e essa situação estivesse ocorrendo comigo, o que eu, então, esperaria que fizessem comigo? E aí vamos inverter. Eu estou no lugar diferente que ele se encontra, mas eu estou em condições que eu possa ajudá-lo. E aí vem o detalhe. Estando nesta condição que eu possa ajudá-lo e não o fazendo, ou seja, não prestando auxílio, não prestando a ajuda, eu estou sendo cristão? Eu estou agindo conforme a regra áurea do cristianismo, que é exatamente fazer o bem? E isto é o que nós estamos plantando. A igreja deixou de ser poderosa na palavra, na autoridade, porque ela se envolveu no egoísmo. É sempre buscando para satisfazer grupos, eu diria, certos guetos elitizados dentro da igreja, que possuem de tudo e todas as coisas, são promovidas para fazer valer, de alguma forma, a proteção destes e a insensibilidade dos nossos queridos irmãos, que muitas vezes não têm sequer o pão de cada dia, e a igreja vive na babesca, com todos os recursos possíveis, tecnológicos, inclusive. É salutar, é saudável, esta é a expressão aqui, esta visão de que igrejas estejam sempre bem aparelhadas e outras carcomidas, muitas vezes que não se tem um banheiro mínimo, um sanitário para as necessidades fisiológicas de nossos humildes e queridos irmãos. Não, isso não está normal. Esta visão não é do cristianismo, essa é a visão humana, de sempre, então, requintar-se, aparelhar-se, viver de maneira, portanto, poderosa dentro daquilo que é o seu espaço. E dentro daquele espaço, só o grupo possível pode, então, desfrutar. Isso não é cristianismo. Então, a regra áurea do cristianismo é
Ponha-se no lugar do outro. Se você lá estivesse, gostaria que fosse tratado como você está tratando a eles? Esta é a inversão que Jesus está fazendo aqui. Tudo quanto, pois, quereis. Deseja que os homens, então, te respeitem? Então, respeite. Deseja que os homens amem? Então, amem. Amem melhor lá. Deseja que as pessoas, portanto, te tratem com amabilidade? Então, haja com amabilidade. É interessante como a gente tem discursos muito sérios dentro desta igreja, mas nós estamos desprovidos de poder. Quando nós fazemos o paralelo com a igreja apostólica, deveria vir em nossos olhos pelo menos uma lágrima, porque se queremos de fato atentar, deveriam vir lágrimas de ver como nós estamos distantes. O que faz a igreja se tornar poderosa não tem a ver com a gente se tornar belo em nossas construções, em determinados lugares, sabendo que nós temos irmãos em lugares onde estão, às vezes, com 20, 30 anos, não conseguiram mudar sequer a porta da entrada para o templo, para a igreja, porque os irmãos fizeram de palha de coco, porque não tem recursos. E olharmos para tudo isto e vermos igrejas vivendo de maneira quase que luxuriosamente, sem precisar daquilo, apenas para satisfazer o ego de tantos. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é evidência de amor, de apreço, de sentimento. As coisas estão fora de lugar. Há muitos que se arvoram e arrogam-se em instrutores, baseando todas as suas exposições na igreja cristã primitiva, tomando o livro de Atos, do qual nós deparamos, portanto, mais de 6 meses de estudo aqui juntos. E, de repente, portanto, esquecem que o poder da igreja cristã primitiva não estava nas coisas, mas estava exatamente no amigo Espírito Santo que guiava e dotava as pessoas de autoridade. E as consequências deste tipo de compostura era que tinham tudo em comum, nada faltava, e o Senhor ia acrescentando à igreja os que vinham, portanto, ter contato com ela. Mas a igreja tinha poder e nunca faltou, porque a igreja se submetia à verdade do cristianismo, de que o que temos podemos compartilhar para os que não têm. E não faltava. Mas nós estamos hoje com egoísmos tão acentuados, né? De que temos tudo, queremos mais, mas quando a gente pergunta, e o que estamos fazendo para os nossos semelhantes? Lembro-me da reforma da Igreja do Córrego da Gameleira, meu primeiro projeto lançado, o discurso que eu escutei na sede de alguns personagens. Como meu coração doeu naquele momento, de ver a falta de companheirismo, a falta de submissão e de amor compartilhado. E estas são questões profundas que eu disse que eu gostaria de tratar neste verso, porque Jesus não parte do negativo, ele parte do positivo. Se você, então, quer que as pessoas façam, então, algo de bom, faça você primeiro, porque a regra é a lei do efeito vem. Maltratou, meu amigo? Não tenha dúvida, você vai colher o que você, então, fez. Negou? Não tenha dúvida, vai faltar para você. Em algum momento, você deveria refletir o porquê da lei do efeito está te afetando. Porque é este o princípio que Jesus aqui está estabelecendo. Se lançamos amor, vai vir amor.
Se lançamos bondade, vai vir bondade. Agora, o grande problema é que muitos se apropriam do efeito ou da expectação do efeito e o fazem no ponto de vista de agir em prol do semelhante, já expectando para o efeito positivo. Isso também não é o que Jesus aqui está ensinando. Não é fazer para, portanto, agora começar a receber o que está sendo feito como uma espécie, portanto, de troca. No cristianismo, a perfeição é a misericórdia, é agir em prol do semelhante, sabendo que o Senhor deseja que nós, então, sejamos as suas mãos, os seus pés, a sua boca. Quando compreendemos do amor de Cristo, nós temos o desejo de compartilhar. E vamos colher. Podemos até plantar, mas outros vão regar, outros vão colher. Mas o efeito, amigo, vai vir para você. Saiba disto que a lei do efeito é algo normal nesta terra. Planta-se, então, eu diria, ventos, e você acha que vai colher bonança? Você que age com frieza, você acha que a vida não vai te proporcionar exatamente isto? O efeito? A mesma frieza? Você escuta o lamento de alguém que está em desespero, chorando ao telefone, gritando, estou passando esta necessidade, preciso de sua ajuda, e você não se move? Isso é cristianismo? Não, não foi isso que o Evangelho me ensinou. Às vezes, a gente está com 2 pães dentro de casa e alguém bate, divida, meu amigo. Virá a lei do efeito. Isto é o que se chama de empatia. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aqui, porque esta é a lei e os profetas. A essência é esta. O que ensinaram para a gente os profetas é que o cristianismo não pode ser uma teoria. A gente não pode estar vivendo de maneira nababesca, contudo, e muitas vezes sem precisar, guarda-roupas recheados de roupas, sapateiras, então, cheias de para cada dia da semana mas os necessitados de nossa igreja, olhamos, e a semelhança, portanto, do sacerdote, na história que Jesus conta entre Jerusalém e Jericó, passa de largo, né? Os olhos não se depositam. E você acha que isto é o que caracteriza os que vão para o céu? Não, não pode ser. Jesus não mudou. O cristianismo não mudou. As pessoas criaram o cristianismo para si, mas não o bíblico. Esta é a razão porque todas as vezes reclamo para você, venha mais perto da Bíblia. Veja o que a Bíblia te ensina. E você poderá despertar de que precisamos fazer um pouco mais. Mas, como eu almejo também que a minha igreja, em nível administrativo, deixe de ser acumuladora e seja mais, então, distribuidora da fé, das finanças, do discurso, né? Porque é muito bom fazer um discurso quando a gente está lastrado de recursos. Agora, quando a gente não tem, quando a gente vê os carentes, as necessidades, e a gente vê apenas os recursos sendo distribuídos em coisas fúteis, você acha que os céus participam disto? Não. A essência do cristianismo não é isto. De ver o meu semelhante sofrer e eu, então, estar fazendo festa. Isso não faz parte da regra do cristianismo. Razão pela qual os profetas e a lei estão aqui dentro dessa essência. Veja o mesmo princípio no mesmo capítulo, no mesmo evangelho, né? No capítulo 22, versículo 39. Venha comigo. Mateus 22, verso 39. A verdade é a mesma, dita com outras palavras, né? Mas a essência é a mesma. Mateus 22, 39 diz assim, quando Jesus, então, se põe, né, sobre essa questão do questionamento que é o grande mandamento. Então, ele diz, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
essência do cristianismo. Disto, a lei e os profetas se fundamentam. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como estamos distantes, não é? Mas queremos os céus. E ainda arrogantemente dizemos, estamos fazendo a vontade de Deus. Talvez da forma como os hebreus achavam que estavam fazendo. Mas não há cristianismo pautado no distanciamento. O cristianismo é entregar parte de nossa capa, é entregar parte de nossa túnica e deixar com Deus a lei do efeito. Mas uma coisa é certa, meu querido amigo e irmão, não há como viver cristianismo sendo frio, egoísta, de que não tenha sensibilidade. Razão pela qual Jesus diz, não toque trombetas, porque a lei do efeito te alcança. Tenho 34 anos como adventista e sei que sou menino diante de experiência de tantos outros. Mas ao longo destes anos eu aprendo sempre com o meu amigo Espírito Santo. E uma das coisas que tenho me dedicado profundamente nesses últimos 15 anos, né? Às vezes de muito choro, de muita decepção, de esperar uma igreja que seja mais enérgica, mais forte, mais dependente de Deus, é que ele tem me despertado que há muitos fiéis que têm sido conservados para o momento oportuno. Porque se na conjuntura que estamos, a igreja que conhecemos, ela tivesse o poder que tinha, de fato, a igreja cristã primitiva, há muita gente, que estaria em seus lauréis, recebendo os aplausos, mas a honra e a glória para os últimos dias não são atribuídas aos seres humanos, mas ao Deus Todo-Poderoso. Quando esta igreja chegar a este nível, podemos dizer que, de fato, o Senhor dará a lei do efeito, que será o derramamento da chuva serôdia, para que a igreja viva verdadeiramente aquilo que ela, teoricamente, ensina. Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos sensíveis. Sejamos pessoas que, de fato, assumimos o lugar do outro, porque esta é a lei do efeito. Às vezes é bom a gente inverter a cadeira, sabe? Estar do lado da mesa e dar os recados e dizer como fazer. Inverta o recado, passe a ser o que vai pedir e veja como você trataria as pessoas como você tem tratado. Pergunte se você faria para elas se você invertesse o lugar. A gente precisa entender que cristianismo não pode estar atrelado às regras que nós estabelecemos. Sensibilidade espiritual é o que falta muito em nosso meio. Há muita gente fria, há muita gente oportunista e egoísta. E aí, lembro-me de uma frase que um velho amigo, professor, já falecido, me disseram. Na lei do efeito, ocorre a inversão na nossa igreja assim. O que é verdadeiro vai exatamente para a guilhotina e o que é mentiroso vai para o trono. É isso que muitas vezes estamos fazendo. O que ele quis dizer? Que muitos de nós, na verdade, não agiríamos se invertêssemos a ordem. Agir como autoridade, protegido por todas as regras e o sistema, é muito fácil. Levantar a mão, dar uma canetada e fazer gente sofrer. Mas quando a lei do efeito vem, eu já vi muitos reclamarem, sofrendo, chorarem. O que é que eu fiz? E eu cheguei na garganta com a vontade de dizer, recapitula o que fizeste na vida de colegas para estares agora dizendo o que é que fizeste. Amigo, irmão, a lei do efeito vem. Essa é a essência do cristianismo. Que Deus te abençoe. Te dê a graça de ser alguém que, de fato, tem sensibilidade
porque o Espírito de Deus está criando isso em você. Nós não somos bons, mas o Espírito pode nos tornar bons. Seja alguém que, de fato, enxerga as necessidades, participa, sem precisar que o seu nome esteja circulando nas revistas de destaques. Você não precisa estar entre as personalidades do ano, como muitos tentaram, inclusive, criar placas, né? Lembro-me de um administrador que criou uma placa para apresentar os pastores do mês, porque eram os que tinham batizado mais. Tornamos muitas vezes a igreja em uma empresa, e eu me pergunto, isso tem a ver com, então, fazer aquilo que deve ser feito, porque num dia que, então, você inverter a ordem, também receberá o efeito positivo? Que Deus nos desperte, nos dê a graça de vivermos de maneira tal que não tenhamos do que nos envergonhar. Meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça continue a nos alcançar, que vivamos aquilo que de fato temos estudado, que compartilhemos de nossa fé, que tenhamos coragem, Senhor, de assumir o lugar do outro, porque certamente iremos sentir na pele o que é saudade, solidão, tristezas, decepções. Aí sim, verdadeiramente, seremos honestos, verdadeiramente estaremos vivendo o cristianismo. Que tua igreja seja modificada pela graça poderosa do nosso amigo Espírito Santo. Que vejamos pessoas mais amáveis, mais participativas e que compartilhem mais da fé, razão da existência exatamente desta igreja. Que sejamos uma agência, Senhor, aonde os anjos têm o prazer de visitar, não para buscar relatórios, mas para apresentar diante de nós a graça do nosso Deus, que nos transforma e nos faz avançar, cujo único nome que devemos honrar é o teu. Esteja conosco e nos torne cada dia mais próximos do Senhor Jesus. Que suplicamos e agradecemos no nome poderoso do nosso Salvador. Amém.